posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Ele é um Deus de promessas, amém? E a sua palavra, passa o tempo que for, ela se cumpre em nossos corações, amém? Vamos estar escutando a irmã Inês também essa noite, louvando o Senhor com o hino. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deus é o meu refúgio.
Vamos receber o irmão diácono, então. Estará fazendo a oração dos dízimos e ofertas nessa noite. Os que podem ficar de pé. Oramos. Amado Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, eu venho orar em favor dos Teus filhos que ombrei esta causa, Senhor, e que porventura hoje irão devolver os seus dízimos e Te adorar com as suas ofertas para que haja mantimento aqui nesta casa, Senhor. Ó meu Deus, assim como Tu prometeste que faria a prova disto a cada um deles aqui, venha abrir as portas do céu, Senhor, e alegrá-los, derramando muitas bênçãos sobre eles. E ainda com o Teu poder, Senhor Deus, venha repreender e expulsar o devorador de nossas vidas, de nossos lares, para que nós possamos viver mais feliz e próspero na Tua presença, Senhor. Essa é a minha oração em favor de todos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos cantar este hino, amém? Aleluia, Jesus. Glória ao Teu santo nome, Senhor. Deus enviou quem? Seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu Jesus, o Filho de Deus, por meus pecados. Mas o que aconteceu? Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Quando enfim, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então, sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. O coral já pode vir passando enquanto cantamos mais uma vez o coro. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque
Cristo Jesus continue abençoando, né, cada um dos irmãos. Gostaria de ler uma escritura com os irmãos, que se encontra no livro de Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, capítulo 22. Os irmãos encontraram Atos capítulo 22. Vamos iniciar do verso 1 em diante, que está escrito dessa forma: Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, Paulo continua: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Vamos falar com Deus uma vez mais, irmão? Inclina a tua fronte e oramos. Querido Deus, aqui está a parte mais gloriosa e peculiar de toda a reunião, que os teus filhos se reúnem para adorar-te e ter companheirismo contigo, que é ouvir a tua voz através da tua palavra. E lhe pedimos uma vez mais, ó grande Deus, envia aquele poderoso Espírito Santo e fala conosco, e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Guia-nos, ó Senhor, em toda a verdade, abre nossos olhos e entendimento e alimenta a nossa alma, nutrindo-a, curando, libertando e abençoando e edificando as nossas almas, aleluia, na revelação dessa palavra, pois pedimos a bênção em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Com isso, os irmãos podem assentar-se. Aleluia. Quantos vieram numa expectativa de receber algo da parte do Senhor Jesus, irmão? Você crê que a presença dele se encontra aqui para alcançar isso a você? Nós temos que ter fé em Deus, porque não adianta, senão não adianta Deus estar presente e você não tem fé, Ele nada pode fazer por você. Agora, quando você tem fé, então Deus entra em ação, Deus se move, Deus opera de uma maneira peculiar e especial quando encontra fé nos corações, fé nas pessoas, fé naqueles que desejam algo da sua parte, da sua presença. E cremos que Ele se faz presente aqui nessa reunião. Antes mesmo de nós chegarmos aqui já estava a sua presença, aguardando-nos, para ver qual é a nossa expectativa, para que Ele venha suprir essa nossa expectativa, aleluia, para que nós venhamos sair daqui abençoados, saturados pela sua presença, alimentados pela sua glória e pelo poder desse evangelho da sua palavra. Eu gostaria de tomar uma porção da Escritura Sagrada aqui, do que o mensageiro de Deus nos fala na mensagem O Som Incerto, de 18 de dezembro de 1960, no parágrafo 37, ele nos fala algo dessa forma, e bom seria se todos meditassem um pouquinho nisto, né? Ele diz assim: agora, quando que fomos feitos, e eles descobriram recentemente que o seu corpo está cheio de luz cósmica, e o raio-x prova isto.
O raio-x não tem nenhuma luz em si mesmo. É a luz que está em você que ele usa. Você nasce com 4 raios cósmicos de luz, né? E após algum tempo, digamos 20 ou 25 anos, um raio de luz se acaba. Então você fica só com 3. E passa-se entre 35 e 40. Tem uma outra mensagem que ele fala: quando chega aos 50 anos, o segundo raio cósmico se vai. Você fica só com 2. E finalmente, quando você passa dos 65 anos, você está vivendo no seu último raio de luz cósmica. E quando você passa dos 65 anos, aí sim, aí você está no mais último e frágil raio de luz cósmica que Deus deu ao seu corpo. E cada vez que você tira uma radiografia, você está destruindo aqueles raios de luz cósmica. Esta é a razão que você não tem mais, como você colocava os seus pés de uma criança. Aqui ele estava falando sobre que lá naquele tempo deles colocavam a luz, batiam um raio-x logo que a criança nascesse, eles batiam um raio-x dos seus pés, né? Então, esta é uma luz cósmica que está em você, da qual você é feito, e cheia de células de luz. Agora, isto é uma luz cósmica, mas Deus não é luz cósmica, Deus é uma luz eterna. Amém? Então, nós observando o que as palavras que o mensageiro vem procurando trazer, que quando estamos, vamos expressar dessa forma, na flor da juventude, que é em torno de 18 aos 22 anos de idade, estamos cheios de saúde, até parece que somos imortais, parece que nada nos cansa, ficamos, quando estamos nessa fase da vida, muitas horas sem dormir, e dormimos muito pouco e nem sentimos cansaço. Comemos qualquer coisa que nos vem à cabeça, pode ser até uma fatia de pão seco, e aquilo ali parece que não enfraquece nós, ao contrário, parece que nos deixa mais forte ainda para o outro dia, trabalharmos e caminharmos e corrermos, e não sentimos muita canseira. E quando passa-se então dos 25 anos, que a primeira luz cósmica se vai, então você começa a comer um pouco mais, e depois da segunda luz come a mesma coisa que quando você era jovem, até mais ainda, mas parece que você está morrendo. Na verdade está, né? Mas o interessante, que ao meditar nas Escrituras Sagradas, porque Deus deu essa graça de dar luz para o mensageiro, abrir o entendimento dele, que exatamente nessa faixa etária, a primeira luz cósmica do ser humano que ele deu para o ser humano apaga-se, e ali ele começa a morrer, fica sem uma luz, fica com 3 luzes cósmicas somente. Lá no Jardim do Éden, você sabe que Adão e Eva, eles eram eternos, e eles não eram pessoas de 40, 50 anos de idade, eles eram jovens, um casal de jovens ali no Jardim do Éden, Adão e Eva. Mas quando a serpente conseguiu fazer com que eles pecassem e transgredissem a palavra, sucedeu algo, e este algo foi que a palavra de Deus foi aquebrantada, e então entrou o pecado, e quando eles pecaram, então eles começaram a morrer daquele momento em diante que eles pecaram, quando eles tinham aproximadamente essa faixa etária entre 18 a 20 anos de idade. Por isso o mensageiro de Deus diz que quando nossos corpos forem transformados na ressurreição, os mortos ressuscitados e transformados, também nós teremos essa faixa etária de 18 a 20 anos de idade, porque estamos retornando ao princípio. Se estamos retornando ao princípio, é porque Adão e Eva tinham essa faixa etária de idade. Amém, irmãos em Cristo? Nós temos que ver como Deus trabalha maravilhosamente, nos mostrando essas coisas, e ver a sutileza do adversário.
aleluia, procurando nos matar e deixar e dizer assim para nós: não há mais solução para você agora. Agora você vai ir para a sepultura e você está acabado. Mas Cristo Jesus morreu no Calvário para nos conceder a oportunidade de nós retornarmos novamente a Deus e não termos agora uma luz cósmica em nossas vidas, mas ter a luz eterna da sua presença, a luz eterna do seu poderoso Espírito Santo. Então isto é extremamente maravilhoso, porque isto nos faz meditar um pouco mais como Deus tem sido boníssimo para conosco e como Deus ama cada um de nós. Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém vá para a sepultura e acabe todas as coisas, ou vá para o lago de fogo e ali seja exterminado. Ele dá uma oportunidade para nós retornarmos de volta ao estado original. E esse estado original é pelo poder da sua palavra, desse evangelho maravilhoso que ele tem trazido pelos lábios do mensageiro. Então essa escritura que nós lemos aqui sobre o apóstolo Paulo, ele está sendo acusado pelos religiosos da sua época, pelas igrejas da época dele ser um contradizente das escrituras, dele ser um falso pregador do evangelho, ou da lei da palavra, né, da lei de Moisés. Porém aqui Paulo então está falando sobre a sua defesa, e quando ele começa a falar em sua defesa, eles ficam todo em silêncio, porque eles pensaram que Paulo era talvez um romano, ou um outro tipo de pessoa. Mas quando eles ouviram-no falar em sua linguagem, que ele era um judeu, então o que sucedeu? Eles ficaram calados e espantados, porque Paulo ainda não somente falou na língua deles e disse: e eu fui aprendiz do grande mestre professor, mesmo de vocês, o grande Gamaliel. Muitos de vocês foram alunos desse grande mestre, teólogo e professor. E aí eles se espantaram mais ainda, porque eles estavam acusando a Paulo de ser um falso ensinador da lei do profeta Moisés. E lembre-se, irmão, eles eram crentes na lei do profeta Moisés, eram mestres, eram doutores da lei. E sendo doutores da lei, eles estavam acusando Paulo como falso doutor da lei, ou falso pregador da lei. Então quando Paulo disse: eu fui aluno do melhor professor da lei que existe nessa cidade, que é Gamaliel, aí todos ficaram espantados. Poxa vida, o melhor professor que ensinou a nós, ensinou ele, e agora nós estamos acusando ele de falsidade. Mas por que houve então esse choque, ou essa acusação contra Paulo? Se você ler mais um pouco da história, você vai ver que alguns desses homens aqui, religiosos do tempo de Paulo, alguns deles criam na ressurreição. Outros não criam em ressurreição, mas criam nos anjos do Senhor. E agora veio Paulo e começa a pregar tanto a ressurreição quanto os anjos do Senhor, porque ele mesmo dá testemunho que quando ele estava para ser naufragado, ali veio o anjo do Senhor e falou com ele. Veja que sempre Paulo estava dando testemunho do anjo do Senhor, estava dando testemunho da visão celestial, que ele não foi desobediente à visão celestial. E aí então eles ficaram pasmados e não puderam mais acusar que Paulo era um falso pregador da mensagem do profeta Moisés. Mas que coisa mais maravilhosa, irmão, porque Paulo estava naquele meio. Ele disse aqui no verso 3, ele diz assim: quanto a mim, sou homem judeu, nascido em Tarso de Cilícia e criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. Aí ele está falando nossos pais, incluindo eles todos ali. Zeloso para com Deus,
como todos vós sois. Então Paulo estava dizendo, vocês são zelosos para com Deus? Eu também sou. Mas acontece que o zelo que eles tinham para com Deus era um zelo diferente, porque Paulo tinha o zelo dado por Deus e eles estavam acusando Paulo. E Deus tirou Paulo daquele meio ali então e fez dele uma testemunha para manifestar em Paulo, diz a Escritura, o Filho de Deus. Deus o chamou, o levantou para manifestar em Paulo o Filho de Deus em Paulo. Por isso Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Paulo vivia na fé do Filho de Deus, não somente no Filho, mas a fé do Filho de Deus, e manifestava as obras do Filho de Deus. Então, quando eles viram isso aqui, eles ficaram espantados, e você vê que depois ali eles até largaram Paulo, bateram nele um pouco, açoitaram, mas mandaram embora. Agora, trazendo para o nosso dia de hoje, irmão, quantos, vamos falar, não vamos falar tanto do estado religioso, do sistema pentecostal, do sistema de igrejas em si, mas do contexto chamado mensagem da hora presente, dos que creem no profeta dessa hora presente. Assim como eles criam no profeta Moisés, temos muitos que creem, vamos falar daqueles que creem no profeta que Deus enviou para essa hora presente. E aí muitos pastores também creem no milênio, já estão lá no milênio. Outros creem na volta do mensageiro para pregar outra mensagem. Outros creem que o mensageiro vai cavalgar novamente esse caminho por todo o mundo, através de um cavalo, e vai indo cavalgando. Temos muitas ideias e muitas pessoas, mas todos dizem, nós cremos no profeta desta era, desta hora original. E aí quando Deus tira um daquele meio, assim como fez com Paulo, para manifestar naquele que Deus chama e escolhe, do meio desse meio, dessas ideias, para manifestar nele o poder da ressurreição do seu Filho Jesus Cristo, muitos dessa mesma mensagem que diz que creem nesse profeta, começam a acusá-lo. Começa a dizer, não, ele está louco, ele está indo contra a lei, ele está indo contra a palavra do profeta, ele não crê no que o profeta de Deus diz, mas na verdade quem não crê é os acusadores, porque os acusadores, uns creem na ressurreição do mensageiro, do retorno, os outros já creem que ele vai cavalgar num cavalo, os outros já creem que já estão no milênio, outros já creem em outra coisa, e todos têm as suas divergências. E aí quando vem um que crê em toda a palavra, e crê conforme está escrito na Bíblia Sagrada, e manifesta o seu Filho Jesus Cristo no poder da ressurreição, não, esse aí não é um de nós. Ele está contra nós, ele nem está pregando o que o profeta de Deus diz. E aí quando se dá a oportunidade, como aqui Paulo teve a oportunidade de se defender, aí muitos pastores, mas eu acho que quem não crê nessa mensagem do profeta somos nós, porque o grande Espírito Santo tem ensinado nós, tem trazido a mensagem, nós estamos com o livro do profeta, temos através do cartão de memória as mensagens do profeta, temos através da internet a mensagem do profeta, e este homem aí que diz que crê no Filho de Deus, ele prega tudo que o profeta de Deus disse, mas eu não creio dessa forma, e como é que eu vou acusar ele agora? E aí eles ficam sem palavras. Esse é um retrato muito tremendo, irmão, porque quando Deus chama a nós para o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, para manifestar em nós a estatura de um homem perfeito, que é a estatura da noiva de Cristo, e a noiva é parte do Filho de Deus, do noivo Filho de Deus. Então quando Deus chama os membros desse corpo, dessa noiva, e tira eles daquela igreja chamada mensagem, o mensageiro de Deus diz assim, que Deus, do meio da mensagem, da igreja, está tirando uma noiva.
Então Deus está no meio da igreja, da mensagem, está tirando uma noiva. E aí aqueles que Deus chama para ser a noiva, e a noiva reflete o caráter de Cristo, Filho de Deus, e aí eles começam a acusar: não, você não é dos nossos, você está indo contra o que o mensageiro de Deus diz, não é bem dessa forma. Mas quando você tem a oportunidade de se defender, quem você desmascara e mostra pelas Escrituras que quem não crê são eles, os acusadores, não o acusado. Mas esse é um quadro tremendo, né, irmão? Mas graças a Deus que Deus traz a sua palavra para nos dar entendimento, como isso já sucedeu com Paulo, e Paulo foi o primeiro mensageiro. Imagina nós que estamos aqui prestes a participar do arrebatamento da noiva de Cristo, para receber os irmãos ressuscitados e sermos transformados, quanto maior pressão é. Mas Deus é boníssimo para nós e nos proporciona essa porção das Escrituras para nós vermos como é maravilhoso servir ao Senhor Jesus. E ainda como é maravilhoso, Ele começa a trazer a sua palavra dizendo, com essa pressão, com toda acusação, o diabo começa em nossa mente: viu, tu está morrendo, que idade você tem? Olha quantas luzes cósmicas só resta para você, agora eu vou acabar contigo. Mas aí vem a presença, o refrigério do grande Espírito Santo, e diz a mim e a você que essa luz cósmica é boa, mas não é nada. Mas quando Ele vem com a sua luz eterna, o seu Espírito Santo em nós, e aí o diabo não pode tocar em nós. O diabo tenta nos matar, o diabo tenta armar cilada para nos destruir, mas ali está a luz eterna, o Espírito Santo, que vai desfazendo toda a obra do diabo, tirando o diabo para cá, tirando o diabo para lá, e dizendo: aqui não, Satanás, nesse tu não pode tocar, só quando eu ordenar, porque tu não vai tocar nele, tu não vai tocar nela, porque eles não têm mais somente uma luz cósmica, eles têm a luz eterna, o meu Espírito na vida deles. Você tem o Espírito Santo na sua vida, irmão? Então você não se preocupe, o diabo está dizendo: agora eu vou te arrebentar com você, agora eu vou te destruir, tu não vai ter mais nada. Você tem sim, você tem a luz eterna em sua vida, em sua alma, você tem um poderoso batismo com o Espírito Santo e fogo de Deus. Aleluias. Então, o mensageiro também fala que Deus é perfeito em três. Quando o maligno vem na nossa mente, ele procura a dizer assim: olha, esse teu corpo aí, tu tá esvaindo as tuas luzes, e esse corpo não presta mais, e olha só, Deus dá um caco para você. Quantos creem que Deus dá só coisa ruim para nós? Você crê que Deus dá coisa boa para nós? E quem você crê que deu esse corpo para você? Foi Deus ou foi o maligno? Foi Deus? E Deus dá coisa boa? Tá fraco os amém, né? Eu acho que não dá tanta coisa boa. Tudo que Deus dá é bom, diz a Escritura, né? Sofremos por causa da luz cósmica que está apagando por causa do pecado, e a morte está ali, mas a presença do Senhor também está em nós e nos fortalece. É a presença de Deus que nos mantém em pé, irmão. Não é a nossa capacidade, é a presença dEle que nos mantém em pé. Então, eu estava ouvindo esse culto, e me chamou a atenção, numa porção, né, na mensagem titulada: o único lugar provido por Deus para adoração. Naquele sistema busca que muitos têm aqui no Brasil hoje, é no parágrafo 16, mas na mensagem aqui é no parágrafo 22. Então deixa eu me achar aqui no parágrafo 22, onde o mensageiro de Deus diz assim: ele estava falando que estava recebendo uma pressão muito grande das trevas, e o diabo incomodando ele, dizendo: todos se abandonaram, ninguém mais gosta de você, e você pregando
que existe uma ressurreição, que existe um paraíso, que existe vida eterna. Então, para você entender, iniciando no parágrafo 22 e pelo busca é o 26, é o 16, dizendo assim: isto me ajudou, porque eu tinha uma ideia de que quando uma pessoa morria, somente a sua alma saía. Mas, então, quando ele citou essa escritura para mim, que se este tabernáculo terrestre de nossa habitação se desfizer, nós já temos um, está vendo? E temos de ter tudo em 3 para produzir perfeição. Os irmãos querem que seja produzida em sua vida a perfeição? Nós já fomos ensinados que temos 2 corpos. Temos esse terrestre, que você alimenta ele todos os dias, dá banho e assim sucessivamente. E temos o corpo celestial, que é a nossa teofania. Mas e o terceiro, onde é que está? Para que possamos receber perfeição, tem que haver o terceiro, né? Continuando a leitura aqui, então. Tudo tem que ter em 3 para produzir uma perfeição, está vendo? E há um corpo aqui, que é esse que nós temos, de carne. Então, aquele corpo ali, o qual é o corpo celestial. E então, o corpo glorificado na ressurreição. Veja, isto o completa, está vendo? De modo que é não é um mito, não é uma ideia, não é um espírito, é um homem e uma mulher como você é exatamente. Então, se Deus desse um corpo que não prestasse, por que Ele iria querer ressuscitar esse corpo que não presta? Né? Não iria mais, Ele ia pegar só o corpo celestial, está aqui o novo corpo e deixa esse caco aí, não quero mais. Não, Deus vai ressuscitar porque tem algo bom nele. É que Deus vai tirar só o DNA do diabo, o DNA da serpente, o DNA animalesco, e vai fazer de nós como Adão e Eva eram, eternos. Então, quando nós tivermos o corpo celestial, e esse corpo terreno aqui já estiver para ser transformado, vai unir-se então um corpo glorificado, e serão 3 então, e haverá então perfeição novamente. Então, quando tivermos isso, então nós poderemos viver com aquele que é perfeito. E quem é perfeito? Nosso Pai que está no céu. E Jesus disse: temos que ser perfeito como nosso Pai que está no céu é perfeito. Então nós temos que estar sempre observando isso para que sejamos perfeitos. Aleluias. Então veja que Paulo aqui teve um quadro tremendo e começou então ele começou a pregar essa palavra, viver essa palavra, e ele chegou a tal ponto da sua vivência que ele disse assim: não vivo, ou melhor, quando ele chegou a tal ponto que alguns irmãos, para não desvanecer da fé, ele diz: acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa da vida ali do outro lado me espera. Veja que firmeza que Paulo tinha, irmão. Se defrontar com pastores da sua época, pastores tremendos, astutos, espertos, e acusando ele de ser falso. E quando ele chega no final da sua vida, ele diz: acabei a carreira e guardei essa palavra que muitos me acusaram, que muitos me acusavam de eu agora viver na fé do Filho de Deus e manifestar o Filho de Deus em mim. Muitos me acusavam disso, mas eu guardei essa revelação. Acabei a carreira, mas eu guardei a revelação que Ele me deu. Como fala em Gálatas, capítulo 1 ali, né, do verso 8 em diante, ele diz que o evangelho que ele pregava não recebeu de homem algumas da revelação de Jesus Cristo. Então a revelação é fé, então ele guardou esta fé, guardou essa revelação. E que você, meu amado irmão, irmã, possa guardar a revelação de quem é o Filho de Deus para você. O Filho de Deus é algo especial. E um Filho de Deus também é algo especial. Existe uma porção da mensagem Fé Perfeita, onde o irmão Brana diz assim: Jesus teve fé perfeita
porque ele creu quem ele era, um filho de Deus. Se Jesus não cresce que ele era um filho de Deus, ele não teria fé perfeita. E fé é revelação. Então Jesus teve uma revelação perfeita, porque ele creu que ele era filho de Deus. Porque quando Deus revelou para Pedro, este é o meu filho amado, Jesus não duvidou. Nunca duvidou. Será que essa revelação já veio para você, irmão? Será que o Espírito Santo já disse para você, você é minha filha amada? Você é meu filho amado? Se essa revelação já veio para você, irmão, você pode ter então uma revelação perfeita, fé perfeita, se você apenas souber e viver quem você é, um filho e uma filha de Deus. Quando você sabe que você é um filho e uma filha de Deus, você vive sob essa revelação, você atua sob essa revelação, você vive em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você tem essa revelação, você está agradando a Deus, porque quando Deus falou para Pedro, dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado, ele me agrada. Então quando Deus dá essa revelação para você, você vive sobre essa revelação, que você é um filho, ou você é uma filha de Deus, você está agradando a Deus, e vai chegar o momento, como ele fez com o primeiro, ele vai fazer também, este é meu filho amado, em que eu me agrado desse filho, eu me agrado dessa filha, porque ele está vivendo sob a revelação que eu dei para ele. Ele não duvida da revelação, ele não duvida por incredulidade, ele tem fé na minha promessa. Amém, igreja do Senhor? Que você também, irmão, possa ter essa mesma fé em sua vida. Muita gente tem a fé somente no Filho de Deus, no Senhor Jesus, mas e você? Você tem que ter fé que você é um filho de Deus, que você é possuidor de todas as coisas. Falando aí dessas coisas sobre luz cósmica, o mensageiro de Deus fala também na mensagem sobre Hebreus 5 e 6, parte 1, no parágrafo 144, ele fala que, mostrando ali no Jardim do Éden, lá no princípio de todas as coisas, que quando Deus disse, haja, ali estava o meu corpo e o seu corpo já sobre essa terra. E o Espírito Santo começou então a pairar sobre essa terra e a cortejar, para que eu e você viesse sair em cena. Sabe o que é cortejar, irmão? É fazer algo para agradar a outra pessoa. Fazer algo para atrair a atenção da outra pessoa, para que a outra pessoa se interesse por aquela pessoa que está fazendo aquele algo. Assim o Espírito Santo então começou a cortejar essa terra. E sabe qual foi o cortejo do Espírito Santo sobre essa terra, para que eu e você fôssemos cortejados pelo grande Deus Todo-Poderoso e viesse amá-lo, servi-lo e adorá-lo? O que aconteceu no livro de Gênesis? Deus começou a formar o jardim, Deus fez separação das águas, Deus chamou a terra seca, Deus começou a manifestar a grama, as flores, as árvores frutíferas, as montanhas, os pássaros, todos os animais. Agora uma pergunta bem simples: quem não é cortejado pela natureza aqui, levanta a mão. Quantos aqui gostam, vamos falar assim, das montanhas? Quantos aqui gostam dos vales? Quantos aqui gostam de ver aqueles campos verdejantes? Quantos aqui gostam do deserto? Eu não. Mas tem pessoas que gostam, senão não teria ninguém no deserto morando lá. Quantos gostam do frio da Antártida ou do Polo Sul? Deus cortejou você, que você gosta disso aí. Mas por que tu gosta? Porque Deus cortejou você.
o teu corpo já estava na terra, o Espírito Santo cortejou. Eu vou fazer gramas verdejantes para ele, árvores frutíferas, montanhas para ele se deslumbrar e dizer: que coisa maravilhosa, como é linda a natureza. Deus criou os animais para que você admirasse ele. Como é lindo aquele pássaro, como é lindo aquele animal ali, como é lindo isso, como é lindo aquele outro. O Espírito Santo cortejando você, e até hoje ele ainda está cortejando você. Aleluia. E você se sente atraído por isso, e você glorifica ao Senhor e diz: como eu te amo, Senhor, porque tu fizeste essas coisas para que eu viesse me alegrar e viesse ser atraído por ti. Deus é maravilhoso, irmão, Deus é tremendo, e muita gente quer trocar esse amor tão tremendo de Deus pelas coisas efêmeras desse mundo. Muitos querem trocar isto por coisa passageira, muitos querem trocar isso por uma ideia religiosa, muitos querem trocar isso somente por estar na igreja, e não querem ter uma experiência íntima com o Senhor Jesus. Nós temos que ter uma experiência íntima com Ele, irmão, porque Ele é mais vivo do que eu e você. Porque nós estamos aqui, mas de uma hora para outra podemos não estar mais aqui, nem mais existir nesse mundo. Mas Ele existe de eternidade a eternidade, irmão. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Ele é vivo e real, e nós temos que ter uma experiência íntima com Ele. Aleluia, porque Ele nos proporcionou todas essas coisas e nós não valorizamos isto. Aleluia. Então, trazendo um pouquinho mais sobre esses que não valorizam essas coisas, na mensagem O Som Incerto de 31 de julho de 1955, eu desejo ler alguma coisa aqui sobre, mas trazendo assim uma clareza melhor, né, para aqueles que infelizmente eles não valorizam essa tão grande salvação. Aqui no parágrafo 98, o mensageiro está falando sobre o testemunho de uma pessoa que estava numa igreja e pensava que tinha o Espírito Santo e vivia qualquer tipo de vida, e aí quando chegou na hora da morte, ela começou a gritar e queria se levantar da cama onde estava deitada, e os médicos deram uma injeção para que ela parasse, para que ela viesse ficar anestesiada, mas ela gritava mais alto ainda e custou muito a fazer o efeito daquela anestesia. E chegou o pastor para dizer: oh, ela está indo com os anjos do Senhor. E ela então começou a xingar aquele pastor: seu mentiroso, safado, enganador, você me enganou, agora os demônios estão vindo me buscar. Então aqui nessa mensagem, O Som Incerto, no parágrafo 98 ele diz assim: agora, o que é isto que sucedeu com aquela mulher? E isto há de suceder com cada pessoa na face da terra que vem a este mundo, ou nasce, né? Continuando, diz assim: o que é isto? A sua alma a alcançou antes da morte. Não somente mulheres, homens também, que desprezam o amor de Jesus Cristo, que o recusaram e que zombaram dele. E isto, a sua alma, o alcançará algum dia, tão certo como eu estou aqui de pé esta manhã, ou para nós aqui esta noite. Você afastou a sua alma para tão longe por entristecê-la, até não poder mais senti-la. Porém, isto o alcançará qualquer hora novamente. Tudo voltará a você, as coisas sujas, as coisas más, o mexerico, a murmuração, a maledicência, o egoísmo, as coisas que você fez, tudo voltará a você algum dia, deitado no leito da morte. E aí as pessoas vão dizer: tá delirando, eu acho que está dando uma convulsão, está delirando. Não, é que a alma dessa pessoa
chegou até ela e disse: agora nós vamos para o inferno, os demônios estão vindo nos buscar porque você descreu da palavra, você rejeitou a palavra, você só queria fazer fofoca, criticar, maledicência, isso e aquilo outro, queria pecar e fazer coisas escondidas e olhar pornografia, e agora que vão para o inferno esperar para descer o lago de fogo, né? Isso há de suceder, irmão, com cada um na face dessa terra. Mas aquele que nasce de novo, quando a nossa alma nos encontrar, ela vai dizer: ali está vindo os anjos do Senhor para te levar para o paraíso. E os anjos na verdade nem vão levar nós para o paraíso, eles só vão fazer 2 paredes assim, como de testemunho nosso irmão Brana por algumas situações. Os nossos entes queridos vão vir nos buscar. Oh, que coisa maravilhosa, né, irmão? Os nossos entes queridos vão vir nos buscar. Quando você é o nascido de novo e ama a tua alma e dá alimento para a tua alma, e esse alimento chama-se palavra de Deus, uma palavra pura, inadulterada, uma palavra verdadeira. Deus é precioso e não quer que ninguém se perca, né, irmão? Continuando aqui no parágrafo 108, ainda continuando sobre essa pessoa, né? Então ele fala que os médicos tiveram que dar uma dose mais forte para ela. Ele diz aqui então no parágrafo 108: porém, essa agulha da injeção talvez deixe a carne dormente, ela talvez deixe a mente dormente, porém ela não pode deixar aquela alma dormente, que sabe que pecou diante de Deus. Ela a perseguirá, a alma a perseguirá, no decorrer das incessantes eras, e no decorrer da eternidade. Essa alma ainda perseguirá, e perseguirá, e perseguirá, enquanto as eras passam. Então veja, irmão, que não será somente o tormento dos demônios, ou não tanto dos demônios. A gente bota muita culpa no diabo, né? Nós não devemos ser acusador, mas é a nossa própria alma que vai nos acusar, a nossa própria alma que vai nos atormentar. Por que tu não deu ouvido? Estamos aqui agora, vamos ser destruídos pelo lago de fogo, porque tu não ouviu o Evangelho, porque tu rejeitou o Evangelho, porque tu achou que era uma brincadeira de igreja, porque tu pensou que era dono da tua própria vida, você pensou que podia fazer e acontecer, e aqui nós estamos para receber o juízo do lago de fogo. Vai ser a nossa própria alma, ou a sua própria alma, você que nunca nasce de novo. Então nós temos que nascer de novo e dar ouvidos a esta palavra, e dar crédito a essa tão grande salvação, irmão. Porque eu não sei que quando o Espírito Santo começa a falar assim, é porque algo ali na frente está para suceder. E nós queremos estar bem com Deus, estar com a nossa vida certa e correta, para que quando houver a chamada, nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus. Como foi cantado, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia, porque quando a morte vier, eu terei vitória, não terei derrota, eu terei vitória. Vitória, como Paulo disse, eu tenho vitória. Acabei a carreira e guardei a fé, eu tenho a vitória. Que você também possa expressar-se assim: eu tenho essa vitória. Aleluia, mas primeiro você tem que estar seguro no Evangelho que você crê, irmão. Você tem crido no Evangelho que os apóstolos creram, que os apóstolos receberam? Eles são os nossos pais da fé. Aleluia, os nossos pais da fé, eles viveram essa palavra, morreram por causa dessa palavra, para que essa palavra chegasse até nós, para que nós não viéssemos menosprezar, mas sim valorizar essa tão grande salvação. Aleluia, como Deus é maravilhoso, irmão. Quer ver só ali quando nossos corpos for transformados, irmão Brana, deixa eu ver, ele fala em uma das mensagens, perguntas e resposta número 3, no parágrafo 20, ele diz
que quando Deus pairou sobre essa terra, o Espírito Santo pairou sobre essa terra, e começou a cortejar, e começou a falar a palavra haja isto, haja aquilo outro. O mensageiro diz que Deus ali tirou uma foto, minha e sua, quando nós tínhamos já entre 18 e 20 anos de idade. Não me pergunta como é que ele fez isso, irmão. Ele estava recém formando o Jardim do Éden. Mas o mensageiro de Deus diz que, como Deus conhece o princípio e fim de todas as coisas, ele tirou uma foto. Se ele tirou uma foto, provavelmente ele deve ter botado no arquivo do livro da vida. E dizer, era assim que o teu corpo era quando tu tinha a flor da idade, 16 ou 18 anos ou 20 anos de idade. Na ressurreição tu vai ter essa fisionomia também. Não, vou ter uma fisionomia totalmente diferente. Não, você vai ter isso. Irmão, não creio nisso. Vai discutir com o mensageiro de Deus, porque ele fala na mensagem de perguntas e resposta número 3 ali. Ele diz que Deus tirou uma foto de cada um de nós, para que quando houver a ressurreição, ele venha olhar nos arquivos e venha, é assim que você era, você vai ter essa mesma fisionomia. Claro que não já com o pecado, porque nós já nascemos com o DNA do pecado, mas agora nosso corpo não vai ter o DNA do pecado. Se éramos jovens na flor da idade lindos, seremos muito mais lindos ainda, muito mais maravilhosos, mais belos, mais formosos, porque agora o DNA do pecado não está em nós. Oh, que maravilha, Jesus! Você não se sente alegre com isso, irmão? Isso deve regozijar a tua vida, a tua alma. Aleluia. Mas eu quero deixar essas palavras então com os irmãos. Vamos se colocar em pé em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, irmão. Aleluia. Eu desejo fazer uma oração então com a igreja, com os irmãos, e deixar uma oportunidade para aqueles que vieram cansados, aflitos pelo problema, dificuldades, lutas diárias contra as trevas. Se você tem uma dificuldade, passe à frente. Jesus disse, vinde a mim, venha até o Senhor Jesus Cristo. A oração da fé salvará o enfermo, o que tem problema, o que tem dificuldade. Tudo é a tua fé que vai lhe salvar, é a tua fé que vai dar a bênção, é a tua fé que vai dar a solução, é a tua fé que vai dar a você a vitória. Não é tanto a oração que o irmão fizer sobre você, mas é a tua fé que vai salvar você. Aleluia. Vamos pedir a ajuda dos nossos preciosos irmãos aqui também, ajuda de algum irmão diácono, que estiver próximo aqui, para que os irmãos orem, intercedam, façam deprecações por cada um desses irmãos. Também quero apresentar ao Senhor Jesus esses 25 pedidos de oração que aqui estão presentes nesse livro. Os demais inclinem a sua fronte em sinal de respeito e reverência, enquanto a presença do Espírito Santo está aqui, para libertar, curar, aliviar a tensão dessas vidas, dessas almas, e dar a elas o refrigério para as suas vidas. Reverentemente orando então, Pai Celestial, diante ainda da Tua magnífica presença, queremos elevar nossa oração a Ti e te pedir, vem Senhor, tomar em Tuas mãos cada vida que se encontra em um estado de debilidade, necessitando de um fortalecimento da Tua parte, necessitando de uma vitória, necessitando, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo venha vigorá-lo, abençoá-lo, ungí-lo, curá-lo, ó Senhor, trazer força para que ele prossiga, aleluia, firme na batalha, firme na fé. Ó Senhor, ajuda os Teus filhos que aqui estão nessa linha de oração, ajuda esses pedidos que aqui estão descritos no livro da oração, dando-lhes a vitória, a solução, ó Senhor. Entra em cena e manifesta o poder da ressurreição do Teu Filho Jesus e desfaça toda a obra do adversário num campo espiritual onde a batalha é pelejada e opera de uma maneira especial. Eu também ponho as minhas mãos sobre essas peças de roupa e unjo elas sobre a unção do Espírito Santo em nome do Filho do Deus vivo, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que a pessoa que a usar receba a bênção e a sublime graça do Senhor, e o Espírito Santo a convença a render mais e mais a sua vida a Cristo Jesus. Amado Deus,
Toma, portanto, em tuas mãos todos aos teus cuidados e opera de uma maneira especial, porquanto pedimos esta sublime graça da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Pode ir para o seu lugar, irmão, em nome do Senhor, enquanto cantamos um hino de adoração.